Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 4. Capítulo 36. Combate no Pico Shuyan. Em pouco tempo, Jian Li já tinha resolvido tudo. Em seguida, ele saiu da sala. O Pico Shuyan ficava nos arredores da área da seita interna, e todos os discípulos da seita interna que residiam no Pico Shuyan estavam no reino da coleta de Qi. Quanto aos que estavam no reino do núcleo de Elixir, eles se encontravam na área central da seita interna, onde o Qi espiritual do céu e da terra era mais abundante e o ambiente era melhor do que o Pico Shuyan. Após tanto tempo cultivando, ele sentiu que seus ossos estavam um pouco rígidos. Jian Li se espreguiçou preguiçosamente e caminhou lentamente no Pico Shuyan. Ao redor, estendiam-se imponentes florestas de bambu, e o vento soprava, produzindo sons farfalhantes. Jian Li, seu pirralho, você consegue se esconder tão bem. Ficou escondido em casa por tanto tempo. Pouco depois de Jian Li sair de casa, ele ouviu uma voz fria. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Como ele pôde encontrar moscas tão irritantes logo ao sair? Lu Yanxi havia dito a Jian Li que a seita demoníaca das fontes amarelas não proibia lutas entre os discípulos, nem mesmo entre os discípulos da seita interna. Contanto que ninguém morresse, eles podiam fazer o que quisessem. Contudo, se a outra parte iniciasse a provocação e atacasse primeiro, mesmo que matasse o oponente, não seria punida. Afinal, as pessoas sempre tinham que pagar por seus erros. Não muito longe dali, um homem com uma espada tinha os olhos vermelhos, e ao lado dele estavam vários outros discípulos, todos com olheiras profundas, olhando fixamente para Jian Li. Todas essas pessoas vestiam trajes de discípulos da seita interna, e havia um leve odor em seus corpos. Parecia que eles não tomavam banho há muitos dias. Jian Li ergueu uma sobrancelha e imediatamente ativou o sistema de roteiro da vida. Nome, Shenzhou. Reino, 8º nível da coleta de Qi. Destino, sem importância, vermelho, sinal de morte prematura, cinza. Roteiro de vida, transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita interna da seita demoníaca das fontes amarelas. Lacaio leal do santo da seita demoníaca das fontes amarelas, eventualmente morto a golpes de espada aleatórios em uma certa batalha. Favorabilidade menos 20. Ponto de virada recente nenhum. Sinal de morte prematura, morre cedo. Quanto aos outros 4, todos estavam no 7º reino da coleta de Qi, todos discípulos da seita interna. Além disso, a opinião favorável deles em relação a ele era uniformemente de menos 20. Eram todos lixo inútil, sem qualquer oportunidade. Parecia que eles realmente tinham um problema com ele. Esse Shenzhou era um lacaio do santo? Quando foi que ele provocou o santo? Jian Li estava cheio de dúvidas. Ele não conhecia aquele santo, só conhecia a santa. O que você quer fazer? Perguntou Jian Li calmamente. Um brilho frio reluziu nos olhos de Shenzhou, então ele disse, ouvi dizer que o irmão Júnior Jian Li ganhou 100 pedras espirituais de grau médio na avaliação da seita externa. Quero pegar algumas pedras espirituais emprestadas do irmão Júnior para gastar. Este Jian Li estava escondido em sua residência há tanto tempo, e agora finalmente saiu. O coração de Shenzhou já estava repleto de raiva. Jian Li pensou consigo mesmo, pegar pedras espirituais emprestadas é ridículo. Essas pessoas pareciam ter permanecido na seita demoníaca por tempo demais, seus cérebros eram todos problemáticos. Isso mesmo, o irmão Júnior não se importaria de ajudar o irmão Sênior, certo? Não deixe que algumas pedras espirituais arruinem a harmonia entre nós, irmão Sênior e Júnior. Sim, as pedras espirituais são importantes, mas a amizade entre nós, irmãos seniores e juniores, não tem preço. Irmão Júnior, não pedimos muito, apenas 99 pedras espirituais de grau médio, deixando uma para você. Os outros discípulos da seita interna, além de Shenzhou, falaram, suas palavras yin e yang fluindo de suas bocas sem qualquer impedimento, indicando claramente sua vasta experiência. Vocês todos quebraram os braços e as pernas? Não conseguem encontrar pedras espirituais sozinhos, ou levaram uma pancada na cabeça? Não conseguem cuidar de si mesmos, disse Jian Li friamente. Assim que Jian Li falou, os rostos de vários discípulos da seita interna escureceram. Será que esse cara queria morrer? Como ele se atreve a falar com eles desse jeito? O rosto de Shenzhou também ficou vermelho. Como um lacaio do santo da seita demoníaca, quando ele já havia sofrido tamanha humilhação. Com a proteção do santo, até mesmo muitos discípulos do reino do núcleo de Elixir respeitavam Shenzhou. Que direito tinha Jian Li? Seu pequeno monstro, ouse dizer isso de novo. Shenzhou rangeu os dentes, pronunciando cada palavra distintamente, com fogo praticamente jorrando de seus olhos, como se fosse atacar Jian Li a qualquer momento. Os olhos dos outros discípulos também estavam cheios de uma luz fria. Jian Li, um discípulo servo, teve a sorte de ficar em primeiro lugar na avaliação da seita externa e entrar para a seita interna. Uma coisa era ele não ser humilde, mas ele ainda ousava falar com eles dessa maneira. Ele simplesmente estava cansado de viver. Ao ver o agressivo Shenzhou à sua frente, Jian Li se divertiu. Nunca tinha visto um pedido tão absurdo. Já que você quer tanto, então vou atender ao seu desejo. Vocês todos quebraram os braços e as pernas? Não conseguem encontrar pedras espirituais sozinhos, ou levaram uma pancada na cabeça? Não conseguem cuidar de si mesmos? Jian Li zombou novamente. Vai lá, dá uma lição nesse garoto por mim. Mostra a ele o poder do irmão Sênior, disse Shenzhou friamente. Vários discípulos trocaram olhares, com os olhos cheios de hesitação. Deveriam atacar Jian Li? Eles não disseram que só iriam se apoderar das pedras espirituais? Agora, se o atacassem, Jian Li seria a pessoa da Santa Lu Yonxi. Seus ouvidos estão surdos? Ataquem por mim.
Os olhos de Shen Zhu brilharam com ferocidade ao ver os discípulos encolhidos de medo. Shu Shu e os outros empalideceram ao ver Shen Zhu se enfurecer. Então, rangendo os dentes, vários deles avançaram diretamente contra Jian Li. Jian Li usou o passo da serpente espiritual para se esquivar da primeira onda de ataques das poucas pessoas presentes. Imediatamente depois, a arte da criação do universo circulou rapidamente, e uma poderosa energia espiritual do céu e da terra se concentrou na mão direita de Jian Li. Jian Li cerrou a palma da mão em um punho e desferiu um soco violento em um dos discípulos. Estrondo. Parecia haver uma aura estrondosa se condensando no punho de Jian Li. Bang! O discípulo atingido foi instantaneamente derrotado pela poderosa força. Seu corpo foi arremessado pela aura trovejante, caindo em um bosque de bambu próximo, sem deixar vestígios de vida. Shen Zhu olhou para o corpo ensanguentado do discípulo à distância com a mente a mil. Não foi Jian Li promovido de discípulo servo. Como ele podia ser tão assustador? Os outros discípulos sentiram um arrepio na espinha. A força de Jian Li era realmente inimaginável. Todos eles estavam no 7º reino da coleta de Qi, mas um de seus companheiros foi derrotado com um único soco. Vendo seus discípulos intimidados por sua força, Jian Li usou mais uma vez o passo da serpente espiritual, seu corpo incrivelmente ágil, e lançou outra série de ataques contra eles. Vocês foram os que atacaram primeiro. Agora eu mato vocês. Tem algum problema nisso? Os lábios de Jian Li se curvaram em um leve sorriso, e o poder das estrelas fluiu dentro de seu corpo, irrompendo com uma força ilimitada. Bang, bang, bang. Com uma série de rugidos violentos, os outros 3 discípulos também foram ferozmente derrotados pelos punhos de Jian Li. O corpo de Shen Zhu estremeceu levemente. Esse Jian Li era cruel demais. Eles só queriam lhe dar uma lição. Por que ele foi direto para o assassinato? Capítulo 37. A ameaça de Shen Zhu. Irmão sênior, você ainda precisa pegar pedras espirituais emprestadas? Jian Li perguntou a Shen Zhu com um sorriso, seus punhos cobertos de sangue. Ao olhar para Jian Li, que sorria à sua frente, Shen Zhu sentiu-se um pouco perturbado. Como ele conseguia estar tão calmo, ainda sorrindo depois de ter acabado de matar alguém? Esse cara era simplesmente um demônio. O coração de Shen Zhu se encheu de frieza, então ele pareceu se lembrar de algo e gritou bem alto. Socorro! Socorro! Alguém foi morto. A voz de Shen Zhu ecoou por todo o Pico Shuyan. Parecia que todo o Pico Shuyan ouvirá seu grito. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Esse Shen Zhu era muito covarde, já pedindo ajuda. No entanto, foi inútil. Eu ia nocauteá-lo agora mesmo. A energia espiritual emanava do corpo de Jian Li, e sua aura era extremamente poderosa. A expressão de Shen Zhu mudou ligeiramente, e ele rapidamente circulou seu Qi espiritual para formar uma tênue barreira protetora ao seu redor. Você acha que essa coisinha pode salvar sua vida? Vá para o inferno. Os olhos de Jian Li se estreitaram e seu punho já estava apontado para Shen Zhu. Pare! No momento em que Jian Li estava prestes a fazer seu movimento, uma voz fria soou. Logo em seguida, houve uma rajada de vento vinda das proximidades. Um grupo de agentes da lei com armaduras logo apareceu ao redor de Jian Li e Shen Zhu. Nome Xievantin. Reino. 3º nível do reino do núcleo de Elixir. Destino. Ordinário vermelho. Roteiro de vida. Transeunte em venerável demônio imortal. Membro da equipe de aplicação da lei da seita demoníaca das fontes amarelas. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente nenhum. Jian Li recolheu seu Qi espiritual e olhou para os vários oficiais de aplicação da lei armados ao seu redor, franzindo levemente a testa. Todas essas pessoas eram cultivadores do reino do núcleo de Elixir. Essas pessoas não estavam visando especificamente a ele. Ótimo, Jian Li sabia disso pela feição delas. Estes membros da equipe de aplicação da lei não tinham nenhum preconceito contra ele. Não era algo que Shen Zhu tivesse combinado previamente. Ao ver a chegada da equipe de aplicação da lei, Shen Zhu soltou um suspiro de alívio. Felizmente havia uma equipe de aplicação da lei por perto. Caso contrário, ele poderia realmente ter morrido aqui. Após a equipe de aplicação da lei cercar os dois, eles começaram a verificar a situação ao redor. Líder, todos estão mortos, assassinados com um único soco. Um agente da lei examinou os corpos de várias pessoas e então falou. Digam-me, o que está acontecendo aqui? Xievantin olhou para Jian Li e Shen Zhu com olhos frios, o rosto desprovido de qualquer emoção. Eles tentaram me derrotar, e eu os matei, disse Jian Li sem rodeios. De acordo com as regras da seita demoníaca das fontes amarelas, se a outra parte provocar ativamente e fizer o primeiro movimento, ninguém terá qualquer responsabilidade por matá-la. Prestar contas a Vossa Excelência, não foi bem assim. Nós só queríamos ter uma conversa amigável com esse irmão júnior recém-chegado, mas ele de repente surtou e matou todos os meus irmãos júnior, disse Shen Zhu sem rodeios. Logo em seguida, ele lançou um olhar triste e indignado para Jian Li, como se a situação fosse realmente como Shen Zhu descreveu. Ao perceber a contradição entre os dois, Xievantin os analisou profundamente. Vou te dar mais uma chance. O que exatamente aconteceu? Se você mentir, não vai querer saber as consequências, disse Xievantin friamente. Tanto Jian Li quanto Shen Zhu sentiram uma aura fria emanar do corpo de Xievantin. Isso fez com que ambos estremecessem levemente. O reino do núcleo de Elixir é tão poderoso assim? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Só a aura já lhe causava uma sensação extremamente opressiva. Presto contas a Vossa Excelência. Fui simplesmente forçado a contra-atacar. Eles fizeram o primeiro movimento. Jian Li respirou fundo e então disse. A expressão de Xievantin era indiferente enquanto ele olhava para Shen Zhu. Shen Zhu sentiu-se um pouco desconfortável sob o olhar de Xievantin. Então cerrou os dentes e disse. Presto contas a Vossa Excelência? Este discípulo é um discípulo do Filho Divino. Este discípulo é um discípulo do Filho Divino e não mentirá.
Assim que Shen Zhu falou, os oficiais de aplicação da lei ao redor franziram levemente a testa. O que Shen Zhu quis dizer com isso, tentando pressioná-los com o Filho Divino? Levem os dois ao salão da execução da lei. O ancião do salão da execução da lei saberá discernir o certo do errado, disse Xie Vanting. Os olhos de Shen Zhu estavam cheios de ressentimento. Aquele maldito nem sequer teve a consideração de um filho divino. Detestável. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Ele havia pensado que depois que Shen Zhu mencionou filho divino, essas pessoas ficariam cautelosas, mas, inesperadamente, elas simplesmente ignoraram Shen Zhu. Nada mal. Parece que esta seita demoníaca das fontes amarelas não é como as outras seitas. Sendo assim, vamos até o salão das forças da lei e vemos o que acontece. Logo em seguida, Shen Zhu e Jian Li foram conduzidos ao salão das forças da lei pelos agentes da lei. O salão das forças da lei estava localizado na área central da seita interna. A energia espiritual do céu e da terra aqui era muito mais abundante do que nos arredores do Pico Shuyan. Ao mesmo tempo, havia também uma forte sensação de intenção assassina que ecoava por toda parte. Ocasionalmente, gritos de extrema dor podiam ser ouvidos vindos do salão das forças da lei. Jian Li olhou para o edifício imponente e grandioso à sua frente, sentindo uma leve sensação de opressão. Havia muitos agentes da lei ao redor do salão das forças da lei. Jian Li usou o sistema de roteiro da vida para verificar e descobriu que essas pessoas eram basicamente todas poderosas, acima do terceiro nível do reino do núcleo de Elixir. Dizia-se que o salão da aplicação da lei era a organização mais violenta da seita demoníaca das fontes amarelas. O salão da execução da lei detinha imenso poder. Desde os discípulos comuns até os discípulos essenciais, e até mesmo os verdadeiros discípulos, o salão da execução da lei tinha autoridade para julgar. Portanto, muitos discípulos da seita naturalmente sentiam medo do salão da aplicação da lei. Assim que Jian Li e Shen Zhu entraram no salão da aplicação da lei, foram levados para uma sala. Gritos de dor extrema vinham do quarto ao lado, indicando claramente que alguém estava sendo brutalmente torturado ali. O rosto de Shen Zhu estava um tanto pálido. Era também a primeira vez que ele estava no salão da aplicação da lei. O ambiente ali era extremamente opressivo, fazendo o coração de Shen Zhu disparar. Jian Li, por outro lado, não demonstrou nenhuma expressão. De qualquer forma, ele não estava errado e, além disso, tinha a Santa ao seu lado, então não temia nenhum dos truques que Shen Zhu pudesse usar. Após Xie Vanting encaminhar os dois para a sala no salão da aplicação da lei, ele saiu imediatamente. Jian Li, se você admitir depois que derrotou Chuchu e os outros, não vou mais te incomodar, disse Shen Zhu, respirando fundo. Jian Li olhou para Shen Zhu como se ele fosse um idiota. Será que esse cara era louco? Você não vai me incomodar? Eu vou te incomodar. Ao ver a expressão de Jian Li, Shen Zhu percebeu que Jian Li não queria se incomodar com ele. Shen Zhu então disse friamente, tenho o apoio do Filho Divino. Se você sabe o que é bom para você, faça como eu digo, caso contrário, você não terá um bom resultado. Não quero falar com um idiota, disse Jian Li indiferentemente, fechando os olhos em seguida. A testa de Shen Zhu estava saliente, com veias saltadas, e seus olhos estavam cheios de frieza. No caminho para cá, ele já havia enviado secretamente uma mensagem ao Santo Filho. O Santo Filho certamente encontraria uma maneira de intervir. Eu sou o ancião Shen Xianjiun do salão da execução da lei. Vocês dois, contem-me toda a história. Se houver qualquer erro, por menor que seja, será tratado de acordo com as regras da seita. Assim que Shen Zhu estava prestes a dizer algo mais, uma voz extremamente fria soou. Capítulo 38. Um visitante do Pico da Santa. Um homem de meia-idade, vestindo uma longa túnica, entrou lentamente pela porta. Junto com ele estavam vários membros do salão da aplicação da lei. Jian Li ativou imediatamente o sistema de roteiro da vida. As informações sobre o roteiro de vida do homem de meia-idade surgiram na mente de Jian Li. Nome, Shen Xianjiun. Reino, Reino do Mar Divino, terceiro nível. Físico, corpo de espírito da madeira. Destino, talento extraordinário amarelo, conquista menor, verde a morte prematura cinza. Roteiro de vida, um personagem secundário em venerável demônio imortal, ancião do salão da lei da seita demoníaca das fontes amarelas. Diligente e dedicado por toda a sua vida à seita demoníaca das fontes amarelas, visto como um rei demônio por muitos discípulos. Ele escolheu o lado errado no conflito entre o santo e a santa, tendo seu cultivo prejudicado e mal conseguindo sobreviver na seita demoníaca das fontes amarelas. Favorabilidade menos 10. Ponto de virada recente nenhum. Esse cara tem potencial, um corpo de espírito da madeira e é um poderoso especialista no reino do mar divino, terceiro nível. Mas é uma pena que tenha feito a escolha errada. Jian Li sentiu arrependimento em segredo. Ao ver que quem havia chegado era Shen Xianjiun, Shen Zhu se encheu de alegria. Como alguém leal ao santo, ele sabia que esse ancião tendia a ficar do lado do santo. Parece que o santo realmente tomou uma atitude, chegando até a encontrar um ancião para me ajudar. Shen Zhu olhou para Jian Li com olhos frios. Todos os juízes são do meu povo, vamos ver como vocês se saem. Eu te dei uma chance agora mesmo, mas você não a aproveitou. Relatando ao ancião Shen foi o seguinte, viemos treinar com o irmão Júnior recém-chegado, mas inesperadamente durante nossa troca de golpes. Esse irmão Júnior repentinamente enlouqueceu e matou todos os meus irmãos Júnior. Espero que o ancião faça justiça por mim, continuou Shen Zhu com a voz embargada pelas lágrimas. Assim que Shen Zhu falou, toda a pressão na sala pareceu se voltar para Jian Li. Jian Li respirou fundo e disse calmamente, eles atacaram primeiro, eu fui apenas forçado a retaliar. Acredito que o ancião tomará uma decisão justa. Shen Xianjiun não disse nada, apenas olhou para os dois com olhos frios.
Os agentes da lei já haviam informado Shen Xianjiun sobre toda a situação. Shen Xianjiun também sabia que Shen Zhu era um homem do santo, mas a origem de Jian Li também não era simples. Ele era alguém que a santa havia nomeado pessoalmente e que desejava proteger. Ao ver a expressão hesitante de Shen Xianjiun, Shen Zhu sentiu-se um pouco inquieto. O que há de errado com esse ancião? Ele não quer mais ajudar o santo? Shen Xianjiun estreitou ligeiramente os olhos, e os poucos oficiais de aplicação da lei ao seu lado também permaneceram em silêncio, aparentemente aguardando algo. Se ele não ajudasse o santo desta vez, isso provavelmente representaria um golpe considerável para o prestígio do santo. Afinal, Shen Zhu foi enviado pelo santo para lidar com Jian Li. Se Shen Zhu realmente sofreu uma grande perda aqui, a santa certamente não deixaria passar esta oportunidade de minar o prestígio do santo. Ai, já que escolhi o santo, não deveria estar tão hesitante. Alguém, Jian Li, assassinou deliberadamente outros discípulos. Prendam-no imediatamente e preparem-no para enfrentar a punição da seita. Shen Xianjiun abriu lentamente os olhos e disse friamente. Assim que Shen Xianjiun falou, o rosto de Shen Zhu se iluminou de alegria desmedida. Pequeno, você quer brigar comigo? Você é digno? Jian Li respirou fundo e disse calmamente. Será que o ancião Shen chegou a uma conclusão sem uma investigação completa? Aconselho o ancião Shen a reconsiderar. Assim que Jian Li falou, a expressão de todos na sala mudou ligeiramente. O que significa Jian Li? Ele, um mero discípulo da seita interna, ousa ameaçar um ancião do salão da execução da lei? Ele está cansado de viver? Shen Zhu, por outro lado, olhou para Jian Li como se ele já estivesse morto. Originalmente, com a proteção da santa, Jian Li sofreria, no máximo, algumas dificuldades. Mas agora ele desafiou um ancião do salão da execução da lei e até tentou instruir o ancião sobre como fazer seu trabalho. Ele está realmente cansado de viver. Jovem, você parece não entender a situação atual. O rosto de Shen Xianjiun estava impassível enquanto ele olhava calmamente para Jian Li. Jian Li sorriu. Não admira que Shen Xianjiun tenha tido um fim prematuro. Shen Xianjiun, você quer tocar na santa? Você está ficando velho? Você sofre de demência senil? Nesse instante, uma voz fria soou de repente. Assim que a voz surgiu, a expressão de todos na sala tornou-se extremamente desagradável. Principalmente Shen Xianjiun, cujo rosto ficou vermelho como fígado de porco. Em todos esses anos, quem se atreveu a falar com ele dessa maneira? Uma mulher voluptuosa e bonita de meia-idade, vestida com um elegante vestido verde de palácio, empurrou a porta e entrou vinda de fora do quarto. Nome, Liu Xuan. Reino do Mar Divino, 4º nível. Físico, corpo de espírito de gelo. Destino, talento excelente verde conquista menor, verde soberano regional verde. Roteiro de vida, um personagem secundário em venerável demônio imortal, ancião do pico da santa da seita interna da seita demoníaca das fontes amarelas. Um forte apoiador da santa da seita demoníaca das fontes amarelas. Favorabilidade, 5. Ponto de virada recente nenhum. Ela é especialista no reino do mar divino, 4º nível. Não admira que seja tão arrogante. Neste momento, Jian Li recebeu uma transmissão de áudio de Liu Xuan, dizendo-lhe para não se preocupar, e era por isso que Jian Li estivera tão confiante o tempo todo. Ao ver Liu Xuan aparecer de repente, o rosto de Shen Zhu era como se ele tivesse comido algo. Como isso é possível? A santa enviou um ancião diretamente para proteger Jian Li. Que tipo de sorte teve Jian Li para ser tão bem considerado pela santa? Ancião Liu, este é um assunto para o nosso salão da lei. Não cabe ao ancião Liu interferir, disse Shen Xianjiun com uma expressão sombria e fria. Shen Xianjiun também não esperava que a santa enviasse diretamente seu ancião para interferir nesse assunto. Além disso, a força dessa mulher superava a de Shen Xianjiun. Só espero que o ancião Shen possa agir com imparcialidade e não infringir as regras da seita. Liu Xuan encarou Shen Xianjiun fixamente, um leve sorriso surgindo no canto de sua boca. Uma aura extremamente poderosa parecia emanar do corpo de Liu Xuan, fazendo com que todos respirassem rapidamente sob a pressão. Shen Zhu, ao lado, tremia por inteiro, quase sendo congelado em um cubo de gelo pelo poder do gelo. Jian Li, no entanto, não sentiu nada, como se a aura de Liu Xuan o tivesse ignorado completamente. A força dessa anciã Liu é verdadeiramente incrível. Sozinha, ela o subjugou a todos, sem sequer ousar respirar alto. Jian Li observou a cena à sua frente com os olhos cheios de entusiasmo. Aquilo era o verdadeiro poder. Em comparação com eles, seu coletor de Qi, 7º nível, ainda estava muito atrás. Vou investigar minuciosamente, ancião Liu, por favor, retire-se. Não atrapalhe o trabalho do salão da lei. Shen Xianjiun rangeu os dentes e disse. Essa Liu Xuan era realmente demais. Se não fosse por sua força superior, Shen Xianjiun já a teria expulsado. Eu te disse para lidar com isso de forma imparcial. Você está surdo? Liu Xuan liberou mais uma vez uma aura ainda mais forte. O rosto de Shen Xianjiun empalideceu e seu corpo tremia continuamente. Os outros estavam ainda pior, especialmente Shen Zhu, que quase não conseguia respirar, como se fosse perder a consciência a qualquer momento. Foi Shen Zhu quem provocou primeiro. Jian Li não tem culpa e pode ir embora a qualquer momento. Shen Xianjiun estava com a testa coberta de suor frio enquanto falava. Capítulo 39. Sangrento Salão da Aplicação da Lei. Ao ouvir isso, Liu Xuan conteve sua aura. Todos na sala, exceto Jian Li, estavam ofegantes. Shen Zhu também se recuperou do frio extremo, pois as palavras de Shen Xianjiun haviam penetrado claramente em sua mente. Ancião Shen, como devemos lidar com um discípulo que engana seus superiores e subordinados? Quando todos estavam ofegantes, uma voz repentinamente soou. Todos olharam para Jian Li na sala, sentindo-se estranhos. O que Jian Li estaria tentando fazer? Shen Xianjiun franziu ligeiramente a testa. Desde quando é que você tem o direito de perguntar sobre isso? Liu Xuan, que estava ao lado dele, olhou para Jian Li com interesse.
Ela queria ver o que Jian Li estava aprontando. Shen Xianjiun prosseguiu, de acordo com as regras da seita, instigar intencionalmente outros a atacar outros discípulos, e enganar superiores e subordinados. Deveria resultar em pena de morte, mas... Deng. Antes que Shen Xianjiun pudesse terminar de falar, sentiu uma colisão violenta. Logo em seguida, algo pareceu respingar nele. Todos na sala pareciam horrorizados. Na sala, o punho de Jian Li estava manchado de sangue, e a cabeça de Shen Zhu havia sido estraçalhada. Seu corpo jazia rígido no salão da aplicação da lei. Engole, engole, engole. Os outros agentes da lei que estavam por perto engoliram a saliva. O que Jian Li quis dizer? Ele explodiu a cabeça de Shen Zhu sem mais nem menos? A expressão de Liu Xuan também congelou. Esse rapazinho era muito decidido, não era? Ele simplesmente o matou? E no salão da aplicação da lei? A respiração de Shen Xianjiun estava acelerada. O que Jian Li quis dizer com agindo no salão da aplicação da lei? Ele realmente me tratou como um enfeite. Se eu não consigo controlar Liu Xuan, por que não consigo controlar você? No momento em que Shen Xianjiun estava prestes a se aproximar de Jian Li, o olhar frio de Liu Xuan se fixou nele. Ancião Shen, eu o ajudei a executar um sujeito tão desprezível, não precisa me agradecer. Jian Li sorriu e disse para Shen Xianjiun. O corpo de Shen Xianjiun estremeceu levemente. Em seus muitos anos no salão da execução da lei, esta foi a primeira vez que ele se deparou com uma situação tão humilhante. Claramente, esse sujeito era tão fraco que poderia esmagá-lo com um único dedo, mas não conseguiu se mexer. Esse sentimento deixou Shen Xianjiun extremamente desconfortável. Jian Li, vamos. Liu Xuan disse então a Jian Li. Jian Li então seguiu Liu Xuan diretamente para fora do salão da aplicação da lei. Logo após a saída de Jian Li, sons contínuos de coisas quebrando começaram a vir do salão da aplicação da lei. O som persistiu por um longo tempo, permanecendo no ar. Pico Shuyan da seita demoníaca das fontes amarelas. Você, garoto, é muito ousado. Aquele Shen Xianjiun é um cultivador do reino do mar divino e pode te matar com um único tapa. Você realmente se atreveu a matar aquele Shen Zhu na frente dele. De fato, ele é alguém que a santa favorece, ele tem coragem. Liu Xuan olhou para Jian Li com admiração. Uma brisa suave soprava continuamente ao redor deles. Os cabelos negros de Liu Xuan foram erguidos pela brisa, acariciando seu rosto e conferindo-lhe um charme único. O ancião Liu não disse isso? Ninguém no salão da execução da lei se atreve a me tocar. O que é matar um mero Shen Zhu? Disse Jian Li com um sorriso. Anteriormente, Liu Xuan havia lhe enviado uma mensagem dizendo que ninguém no departamento de execução da lei poderia prejudicar Jian Li. Além disso, Jian Li não achava que haveria qualquer problema em simplesmente matar Shen Zhu. Quanto a ofender Shen Xianjiun, ele já o havia ofendido no momento em que entrou no salão da execução da lei, então não importava. Liu Xuan olhou para o belo jovem à sua frente e acariciou seus cabelos. O assunto de Shen Zhu está encerrado. Quanto a Shen Xianjiun, você não precisa se preocupar, ele não tem coragem de fazer nada contra você, continuou Liu Xuan. Os dois caminharam lentamente em direção ao Pico Shuyan. Obrigado, ancião Liu. Jian Li disse a Liu Xuan. Ao ouvir isso, Liu Xuan achou Jian Li ainda mais agradável aos olhos. Ele era implacável com os inimigos e respeitoso com seu próprio povo, um talento promissor. Este é um frasco de pílula de coleta de energia. Tome-a para o seu cultivo. A santa lhe dará uma tarefa em 2 dias. Tente melhorar sua força o mais rápido possível. Liu Xuan tirou uma pílula medicinal da mão e entregou-a a Jian Li, continuando em seguida. A pílula de coleta de energia é uma pílula medicinal de alta qualidade, adequada para o cultivo do reino da coleta de Qi. É bastante valiosa e seu efeito supera em muito de uma pílula de espírito de sangue, tornando-a um recurso de cultivo raro. Os olhos de Jian Li brilharam. Essa santa é bastante generosa, dando-lhe tanto uma arte marcial de forja divina quanto uma pílula de coleta de energia. Será que ela está afim dele? Após entregar a pílula de coleta de energia a Jian Li, Liu Xuan partiu imediatamente. Ao observar Liu Xuan, que cavalgava o vento com a energia imortal esvoaçando ao seu redor, os olhos de Jian Li se encheram de inveja. Quando também poderei voar com a Qi? Jian Li suspirou profundamente, ainda longe disso. Os cultivadores só podem adquirir a habilidade de voar quando alcançarem o reino do rio espiritual. Claro, a menos que você possua algum tesouro poderoso, como naves voadoras ou barcos voadores. No entanto, esses tesouros são extremamente valiosos, algo que Jian Li não pode comprar agora. Em seguida, vou procurar alguma oportunidade. Mesmo que eu refine todo este frasco de pílula de coleta de energia, provavelmente não conseguirei avançar para um único reino. Afinal, embora os comprimidos medicinais sejam úteis, eles não são onipotentes. É mais confiável encontrar mais oportunidades. Logo em seguida, Jian Li guardou a pílula de coleta de energia e desceu o Pico Shuyan. Seita demoníaca das fontes amarelas. Pico do Filho Divino. O Pico do Filho Divino está localizado na área central da seita interna da seita demoníaca das fontes amarelas. Aqui o Qi espiritual é abundante, nuvens e névoa persistem, e até mesmo o vento que sopra carrega um tênue Qi espiritual. Pode-se dizer que é um lugar de criação extraordinária. No Pico do Filho Divino, existem muitos palácios magníficos, bem como muitas plantas espirituais e bestas espirituais raras. Em um palácio luxuoso, uma vasta energia espiritual do céu e da terra pulsava em seu interior. Acima do palácio, um jovem de túnica cinza estava sentado de pernas cruzadas no topo do edifício. Havia muitas pedras espirituais ao seu redor. As pedras espirituais formaram uma configuração especial, fornecendo continuamente poder espiritual ao jovem. Após algum tempo, o poder espiritual foi completamente absorvido pelo jovem, e uma poderosa aura emanou de seu corpo.
Todo o palácio sentiu um ligeiro tremor. Parabéns, filho divino, pelo seu avanço ao núcleo de elixir do 9º nível. Uma voz surpresa soou ao seu lado. Um homem usando uma máscara preta no rosto permaneceu respeitosamente ao lado. O jovem abriu os olhos lentamente e estrelas pareceram cintilar dentro deles. É apenas o núcleo de elixir do 9º nível. Aquela vadia já rompeu a barreira. Um lampejo de frieza brilhou nos olhos do jovem enquanto ele dizia friamente: o filho divino certamente superará aquela mulher. Shu Feng já foi em busca do néctar espiritual de 1000 anos. Assim que o néctar espiritual de 1000 anos for obtido, o cultivo do filho divino avançará a passos largos, deixando aquela mulher para trás rapidamente. O homem mascarado continuou. Assim que o homem mascarado terminou de falar, um lampejo de alegria surgiu nos olhos do jovem. Néctar espiritual de 1000 anos. Bom, essas pessoas ainda são de alguma utilidade. Ah, é mesmo, aquela vadia não foi aceita externa há alguns dias? Você descobriu o que aconteceu? O jovem pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 40. O segundo protagonista predestinado. Informando a filho divino, a investigação foi concluída, só falta. O homem mascarado hesitou. O jovem franziu ligeiramente a testa e disse infeliz: fale depressa, o que aconteceu? Logo em seguida, o homem mascarado detalhou a situação de Jian Li para o jovem. Você disse que uma formiga da seita externa me matou abertamente no salão da execução da lei? O tom do jovem era gélido. E todo o palácio parecia envolto em uma aura arrepiante. O homem mascarado sentiu o corpo tremer, cerrou os dentes e disse: Filho santo, aquele sujeito estava confiando no ancião Liu, e o senhor conhece a força e o temperamento do ancião Liu. Os olhos do jovem se estreitaram ligeiramente, demonstrando uma leve irritação. Ele sabia, sem pensar duas vezes, que aquela vadia com certeza iria divulgar esse assunto. Seu próprio povo foi espancado até a morte sem motivo algum. O rosto do jovem estava extremamente sombrio. Ele não se importava com a vida deles, mas se esse assunto se espalhasse, os outros só pensariam que ele, o santo, era incompetente. Seus idiotas, todos vocês são idiotas. Nenhum de vocês presta para nada. O jovem praguejou furiosamente. O homem mascarado ajoelhou-se imediatamente no chão, com a cabeça profundamente baixa. Filho santo, devemos lidar com aquele Jian Li. O homem mascarado reprimiu o medo em seu coração e então falou: qual a vantagem de lidar com ele agora? Ele é só uma formiga do reino da coleta de Qi. Aquela vadia da Tangxi Qi deve ter se preparado para isso, só para me pegar. É melhor suprimir o impacto disso o mais rápido possível. Além disso, consiga o néctar espiritual de 1000 anos o mais rápido possível. Assim que eu alcançar o reino do rio espiritual antes dela, com certeza terei minha vingança, disse o jovem friamente. A derrota para Tangxi Qi no último duelo prejudicou seriamente o prestígio do jovem. Aquela Tangxi Qi era claramente mais jovem e tinha cultivado por menos tempo, mas mesmo assim conseguiu alcançá-lo por trás, quase sufocando o jovem. Até mesmo muitos anciãos que inicialmente apoiaram o santo passaram a apoiar Tangxi Qi. Vadia, tudo que você pegou, eu definitivamente vou pegar de volta. Ao pensar naquela mulher de aparência sedutora, o jovem sentiu um aperto no coração. Seita demoníaca das fontes amarelas. Salão da missão. O salão da missão fica no Pico Shenyuan, por onde os discípulos estão constantemente entrando e saindo. Todos esses discípulos possuem auras extremamente poderosas. Além disso, muitos discípulos apresentavam leves vestígios de sangue, indicando claramente que haviam participado de muitas batalhas. O salão da missão era um edifício enorme, protegido por uma formação rochosa gigantesca. Guardas da seita demoníaca das fontes amarelas também protegiam a área. O salão de missões é um departamento exclusivo da seita interna, onde se pode aceitar missões da seita. Ao concluir missões, são concedidas diversas recompensas. Este é basicamente o local mais frequentado pelos discípulos da seita interna. Jian Li estava perambulando pela entrada do salão da missão. Jian Li não estava ali para cumprir missões. Ele estava ali para encontrar oportunidades. Com um sistema tão extraordinário, realizar missões seria uma loucura, não é? As oportunidades oferecidas a esses discípulos eram a maior missão de Jian Li. Jian Li ativava continuamente o sistema de roteiro da vida nos discípulos ao seu redor. Diversas informações preenchiam constantemente a mente de Jian Li. Ponto de virada recente à tarde, enquanto completava a missão de matar bestas demoníacas no Vale Wangfen, obtive um frasco de pílula de espírito de sangue. É momento decisivo recente 2 dias depois, concluí uma missão de ancião no pico da medicina espiritual, recebendo uma medicina espiritual centenária como recompensa. Ponto de virada recente 6 horas depois, na mina número 7 do pico nuvem da mina, coordenada 553.662. Foi desenterrado um pedaço de cristal roxo. Momento decisivo recente, 3 dias depois, resgatei uma mulher na montanha Loyun. A mulher me presenteou com 10 pedras espirituais e um beijo. Jian Li observava os relatos de vida dos discípulos que passavam pela entrada do salão da missão. As oportunidades dos discípulos da seita interna não eram apenas um pouco maiores do que as dos discípulos da seita externa. Os olhos de Jian Li brilhavam de alegria. Vir a este salão de missões fora a decisão certa. Em apenas 15 minutos, Jian Li já havia anotado 7 ou 8 oportunidades, e todas elas eram extremamente fáceis de obter. Basicamente, eram todas coisas que podiam ser adquiridas simplesmente indo até lá. Embora essas oportunidades não fossem de grande porte, sua quantidade era impressionante. A combinação de todas essas oportunidades também representaria uma enorme fortuna. Uau, o irmão sênior Suming está aqui. Esta é a sua 100ª missão concluída. Ele é praticamente um maníaco por missões. O irmão sênior Suming é tão bonito. O irmão sênior Suming fica tão estiloso entregando missões.
Ouvi dizer que o irmão sênior Suming planeja tentar se tornar um verdadeiro discípulo no próximo mês. Será que o irmão sênior Suming conseguirá? Não precisa se perguntar. O irmão sênior Suming é tão incrível, ele com certeza vai ter sucesso. Enquanto Jian Li esperava, um clamor repentino surgiu não muito longe dali. Suming? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Maníaco por missões, o que é isso? Será que é mais um figurão? Vamos ver. Logo em seguida, Jian Li seguiu a multidão em direção à parte externa. Ele queria ver quem era aquela pessoa. Logo em seguida, um jovem vestido com roupas pretas justas entrou no campo de visão de Jian Li. O rosto do jovem era extremamente severo, com um sabre ensanguentado nas costas e um pacote na mão que deixava vazar sangue discretamente. O nome, Suming. Reino, núcleo de Elixir, 6º nível. Físico, corpo divino imortal. Destino, personagem principal predestinado, roxo dourado, transformando infortúnio em fortuna, roxo, frio e impiedoso, carmesim, estrela solitária celestial. Cinza, favorabilidade 0. Roteiro de vida, o protagonista de Venerável Demônio Imortal, um discípulo da seita interna da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Seu pai era uma pessoa comum e sua mãe, a antiga santa da Terra Sagrada do Caos. Ele nasceu devido a um mal-entendido e foi tragicamente abandonado. Foi acolhido pela seita demoníaca das Fontes Amarelas por um ancião da mesma. Sua personalidade é extrema e ele é devotado ao Dao com afinco. Com seu talento e esforço, ele eventualmente se tornou o Lorde Demônio de uma geração. Transformando o infortúnio em fortuna, não importa quão grande seja o perigo encontrado, ele será resolvido no final e benefícios serão obtidos com ele. A ajuda dos justos frequentemente recebe oportunidades inesperadas e assistência benevolente. Frio e impiedoso, não demonstra nenhuma emoção por ninguém, uma máquina de matar ambulante. Estrela solitária celestial, é qualquer pessoa próxima a ele sofrerá grande infortúnio, podendo até mesmo enfrentar perigo de vida. É corpo divino imortal e a crença não morre, a vida não perece. Ponto de virada recente depois de queimar meio incenso, conquistei a admiração do ancião do Salão da Missão e recebi como recompensa uma arte marcial de alto nível. 2 dias depois obtivemos a medicina espiritual de 300 anos no pico da medicina espiritual. 3 dias depois, durante uma missão na Montanha do Vento Negro, entrou numa caverna nas coordenadas 788.999, obtendo inesperadamente um fogo espiritual, a chama demoníaca fogo verdadeiro. Este é o protagonista de Venerável Demônio Imortal? As pupilas de Jian Li se contraíram. O segundo personagem principal escolhido, e ainda o protagonista do roteiro original. Capítulo 41 Notícias sobre o fogo espiritual. Jian Li ainda se lembrava de que, quando transmigrou, seu destino era servir de bucha de canhão para o Venerável Demônio Imortal. Ele não esperava encontrar o protagonista de seu roteiro ali. O corpo divino imortal era um físico tão excepcional que não me surpreende que ele tenha conseguido alcançar o status de Venerável Demônio Imortal. Ele era mais um cara que nasceu com um talento especial para trapacear. No 6º nível do reino do núcleo de Elixir, ele já era um protagonista que havia alcançado um sucesso modesto. Será que essa é uma história que um pai comum e uma santa tiveram que contar? Jian Li olhou para o roteiro de Suming e reclamou em segredo. Parecia que a Terra Sagrada do Caos ia se meter em grandes apuros. Jian Li já havia presenciado muitos desses clichês em sua vida anterior. Se aquela Terra Sagrada do Caos fosse sensata, ainda seria capaz de preservar alguma fundação. Se insistisse em ir contra esse protagonista, provavelmente seria completamente aniquilada, daquelas em que todos os membros da família morrem. Esse Suming era uma pessoa implacável e não perdia tempo discutindo com eles. Jian Li balançou a cabeça e continuou a observar a oportunidade de Suming. Artes marciais, medicina espiritual, fogo espiritual. Os olhos de Jian Li brilharam. A chama demoníaca do fogo verdadeiro era, na verdade, fogo espiritual. Jian Li olhou para Suming, que estava extremamente frio não muito longe, e um lampejo de alegria brilhou em seus olhos. Esse cara tinha uma boa oportunidade. Muito melhor que Lin Dong, aquele cara que tinha acabado de começar. Na verdade, era fogo espiritual. É importante saber que o fogo espiritual era um item extremamente raro, ainda mais precioso do que as técnicas de cultivo de grau santo. Afinal, uma técnica de cultivo pode ser cultivada por várias pessoas, mas uma esfera de fogo espiritual só podia ser refinada por uma pessoa. Suming, rodeado por discípulos, caminhou lentamente para o Salão da Missão. Ao olhar para o Salão da Missão que visitará inúmeras vezes, a expressão de Suming era calma. Quanto às vozes fanáticas ao seu redor, Suming já estava acostumado com elas há muito tempo. Se ele conseguisse refinar esse fogo espiritual, o nível da escritura de fusão de fogo aumentaria significativamente, pensou Jian Li. É melhor obter o fogo espiritual o mais rápido possível. Logo em seguida, Jian Li também entrou no Salão da Missão. O salão era extremamente grandioso, e a decoração ao redor era particularmente luxuosa, com muitos ornamentos exalando um aroma muito agradável. Pessoas entravam e saíam do salão de missões, muitas delas assumindo ou entregando missões. Jian Li dirigiu-se diretamente à área de recepção de missões no salão para verificar se havia alguma missão na Montanha Vento Negro. A Montanha Vento Negro ficava fora da seita demoníaca das Fontes Amarelas e não pertencia à esfera de influência da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Portanto, era necessário usar um dispositivo de teletransporte para chegar lá. Jian Li estava verificando as missões para a Montanha Vento Negro na área de recepção de missões. As missões no salão de missões eram abrangentes. Basicamente, todos os tipos de missões estavam disponíveis, desde matar o cultivador até cultivar flores para as pessoas. E havia até missões para fazer companhia. E essa missão só poderia ser realizada por um discípulo da seita interna. Os discípulos da seita externa não estavam qualificados para realizar missões.
Missão de assassinato. Meu companheiro Dal me traiu, quero a cabeça dele. Requisitos. Cultivo no 3º nível do reino do núcleo de Elixir. Recompensa da missão. 200 pedras espirituais de grau médio? É missão de assassinato. Estou irritado com meu irmão, quero resolver isso com ele. 4º nível do reino do núcleo de Elixir. Recompensa da missão. 300 pedras espirituais de grau médio? Missão diária. Eu cultivo uma técnica demoníaca e preciso de alguém para cultivo duplo comigo. Requer 20 centímetros. Recompensa da missão. 600 pedras espirituais de grau médio? Jian Li observou as estranhas missões no salão de missões com uma expressão peculiar. Seria esta uma seita demoníaca? Matar, cultivo duplo. Tamanho 20 centímetros. Jian Li continuou a procurar missões na Montanha do Vento Negro. Após algum tempo, Jian Li finalmente encontrou uma missão. Vá até a pousada Minjon na Montanha Vento Negro e compre um frasco de vinho milenar. Recompensa da missão. 500 pedras espirituais de grau médio. É só comprar uma jarra de vinho. Não deve haver problema nenhum, certo? Jian Li murmurou para si mesmo enquanto analisava a missão. É que a recompensa é um pouco exagerada. 500 pedras espirituais de grau médio. Jian Li sempre sentiu que essa missão revelava algo de estranho. Não há razão para que uma missão tão simples ainda esteja aqui. Isso mostrou que essa missão estava pendente há 6 meses, mas ninguém a havia concluído. Esquece, eu pego primeiro. De qualquer forma, também vou atrás do fogo espiritual. Na pior das hipóteses, eu pego e não faço. Jian Li deu de ombros e então tomou uma decisão. Quero aceitar a missão de comprar o vinho milenar. Disse Jian Li ao discípulo que estava organizando as missões no salão de missões. O discípulo que organizava as missões no salão das missões chamava-se Zhao Tian. Jian Li já havia verificado seu roteiro. Ele era apenas um discípulo comum, nada de especial, embora seu reino fosse bastante elevado, atingindo o 3º nível do reino do núcleo de Elixir. Assim que Jian Li falou, a expressão de Zhao Tian mudou ligeiramente. Irmãozinho, você tem certeza de que quer aceitar essa missão? Zhao Tian olhou para Jian Li com uma expressão estranha. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Será que havia mesmo algo de estranho nessa missão? Irmão sênior, posso perguntar se há algo de errado com esta missão? Jian Li respirou fundo e então falou com Zhao Tian. Se realmente houvesse algo de errado com essa missão, ele teria que analisá-la cuidadosamente. Jian Li não queria se envolver em nada estranho por causa de uma missão. Zhao Tian respirou fundo. Irmão Júnior, você não sabe, não há nada de errado com esta missão. Logo em seguida, Zhao Tian explicou os detalhes da missão a Jian Li. Descobriu-se que essa missão foi dada por um ancião do Pico dos Mil Luz na seita interna. Muitos discípulos já haviam aceitado essa missão, um após o outro, mas depois de comprarem o vinho milenar de lá e retornarem. O ancião sempre dizia que o sabor estava ruim e a missão falhava, inclusive para alguns verdadeiros discípulos. O preço desse vinho milenar também não era barato, exigindo 300 pedras espirituais, o que significava que se a missão falhasse, perderíamos 300 pedras espirituais de grau médio sem obter nada em troca. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Será que aquele ancião estava criando problemas de propósito? Mas não importava, ele não estava interessado na recompensa, apenas em usar o caminho para obter o fogo espiritual. Aparentemente percebendo os pensamentos de Jian Li, Zhao Tian continuou. Aconselho o irmão Júnior a mudar para outra missão, não desperdice pedras espirituais à toa. Jian Li ponderou por um momento. Ele não tinha visto nenhuma outra missão para a Montanha Vento Negro no quadro de missões. Se mudasse de missão, não sabia quanto tempo teria que esperar. Obrigado pela sua orientação, irmão sênior. Aceitarei a missão, disse Jian Li. De qualquer forma, tudo o que ele queria era o fogo espiritual. Quanto à pedra espiritual, não importava. Zhao Tian balançou a cabeça e parou de tentar persuadir, simplesmente entregando a ficha da missão a Jian Li. Essas missões eram únicas, uma vez realizadas, ninguém mais poderia realizá-las. Somente após uma missão falhar é que ela poderia ser assumida por outra pessoa. Após guardar a ficha da missão, Jian Li saiu diretamente do salão de missões. Irmão Júnior Zhao, aquele irmão Júnior é um dos nossos discípulos da seita interna? Porque eu nunca o vi antes. Assim que Jian Li saiu, Su Ming terminou sua missão e foi até Zhao Tian. Su Ming olhou para Jian Li, que se retirava abruptamente, e sentiu apenas uma leve irritação. Ele sempre achou que essa pessoa não lhe agradava, mas não sentia nada de anormal. Zhao Tian então disse respeitosamente: Irmão sênior Su, esse é um discípulo recém-chegado à seita interna. Hoje é a primeira vez que ele vem aqui para cumprir uma missão. Capítulo 42 Piton de escamas pretas. Um discípulo recém-iniciado, Su Ming franziu a testa. Era a primeira vez que ele se sentia assim em relação a um estranho. Que tarefa ele aceitou? Perguntou Su Ming casualmente. A expressão de Zhao Tian mudou ligeiramente, e ele olhou para Su Ming com um olhar preocupado. Irmão sênior Su, tarefas aceitas por outros discípulos não podem ser divulgadas levianamente. Tum, tum, tum. Antes que Zhao Tian pudesse terminar de falar, um som ecoou sobre a mesa. Uma luz brilhante invadiu instantaneamente os olhos de Zhao Tian. 10 pedras espirituais de alta qualidade foram colocadas diante de Zhao Tian. O coração de Zhao Tian disparou. Ele está me testando com isso. Qual discípulo conseguiria resistir a um teste desses? Não contarei ao irmão sênior que o irmão Júnior Jian aceitou a tarefa de comprar o vinho milenar da Montanha do Vento Negro, disse Zhao Tian com ar de justiça. As pálpebras de Su Ming tremeram ao ouvir isso. Esse Zhao Tian era um talento. Após obter a resposta que desejava, Su Ming parou de insistir. Su Ming não sabia por que sentia tais emoções por um discípulo desconhecido. Ele apenas sentia a angústia em seu coração aumentar cada vez mais.
Esquece, devo estar mentalmente exausto de tanto fazer tarefas. Logo em seguida, Su-Ming saiu do salão da missão, preparando-se para descansar por 1 hora antes de continuar com as tarefas. Irmão Júnior Jian, não foi que eu revelei sua tarefa de propósito, é só que o irmão sênior sudeu demais. Depois que Su-Ming saiu, Zhao Tian olhou para as pedras espirituais de alto nível em sua mão e sussurrou. Após sair do salão de missões, Jian Li caminhou em direção à matriz de teletransporte, coletando outras oportunidades que havia encontrado no salão de missões. Ao longo do caminho, ele conseguiu algumas pedras espirituais e alguns remédios espirituais. Embora seus valores individuais não fossem muito altos, acumulados juntos, constituíam uma fortuna considerável. A matriz de teletransporte estava localizada no pico do espírito da matriz, na seita interna, e possuía matrizes de teletransporte que levavam a vários lugares. Para chegar à Montanha do Vento Negro, era preciso usar a matriz de teletransporte no pico do espírito da matriz. Após Jian Li terminar de coletar essas oportunidades, ele correu imediatamente para o pico do espírito da matriz. O pico do espírito da matriz estava localizado na área central da seita interna, servindo como seu núcleo, e o ki espiritual ali era extremamente abundante. Após Jian Li retirar seu token de missão, ele entrou diretamente na matriz de teletransporte com destino à Montanha Vento Negro. Leste desolado. Montanha do Vento Negro. A Montanha do Vento Negro estava localizada em uma parte remota do deserto oriental. Era cercada por densas florestas, e muitas bestas demoníacas vagavam por ali. O exterior da Montanha do Vento Negro é realmente diferente da seita demoníaca. Jian Li refletiu consigo mesmo, observando a atmosfera completamente diferente ao seu redor em comparação com a seita demoníaca. O sol escaldante no céu cozinhava a terra continuamente. O som das cigarras cantando acrescentava um toque de ruído ao clima quente. Jian Li correu rapidamente pela Montanha Vento Negro, seguindo as coordenadas do roteiro de Su-Ming. Utilizando seu passo da serpente espiritual, Jian Li serpenteava continuamente pela floresta. Após algum tempo, Jian Li finalmente se aproximou da localização das coordenadas. Chama demoníaca fogo verdadeiro, estou chegando. O coração de Jian Li se encheu de alegria. Até agora, tudo correu muito bem. Não encontrei nenhum monstro ou outro cultivador. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. Enquanto Jian Li procurava uma caverna perto das coordenadas, um farfalhar repentino veio dos arbustos ao redor. O corpo de Jian Li enrijeceu, com a sensação de estar sendo observado por algo. Svi, svi, svi. No instante em que Jian Li parou, um som de vento forte ecoou no ar. Parecia que algo estava se lançando em direção a Jian Li. Jian Li rapidamente usou seu passo da serpente espiritual, seu corpo se movendo em extrema velocidade. Bang! Assim que Jian Li se esquivou, um violento som de colisão ecoou. A enorme cabeça de uma cobra se chocou diretamente contra uma grande árvore próxima. A grande árvore foi partida ao meio. Piton escamosa preta. As pupilas de Jian Li se contraíram. Ele se assustou ao olhar para a Piton gigante coberta de escamas negras à sua frente. Havia de fato uma Piton de escamas pretas aqui. A Piton escamada negra era uma besta demoníaca de nível 2, e uma das melhores entre as bestas demoníacas de nível 2. Uma besta demoníaca de nível 2 era equivalente a um cultivador no reino da coleta de Ki. O corpo físico da Piton de escamas negras era incrivelmente forte, e suas presas continham um veneno extremamente potente. Um cultivador no reino da coleta de Ki basicamente enfrentaria a morte certa se fosse mordido. Mesmo um cultivador típico do 9º nível de coleta de Ki seria incapaz de lidar com esse tipo de besta demoníaca. Pode-se dizer que a Piton escamada negra é uma besta demoníaca extremamente poderosa entre as bestas demoníacas de nível 2. Que azar, não é? Eu acabei de dizer que tive sorte, e aí me deparei com uma Piton de escamas pretas, resmungou Jian Li em silêncio. A Piton de escamas pretas viu seu ataque errar o alvo e então chicoteou sua cauda com força. A energia mental de Jian Li era incrivelmente forte, e ele sentiu o ataque da cauda da Piton de escamas negras. No entanto, Jian Li não se esquivou. Ele queria ver o quão poderosa era aquela Piton de escamas negras. A energia espiritual percorreu o corpo de Jian Li, fluindo em seguida para sua mão direita, aparentemente reunindo o ímpeto do trovão impetuoso dentro dela. Punho trovejante. Uma força violenta se concentrava na mão direita de Jian Li. Os olhos da Piton de escamas negras estavam cheios de uma malícia gélida e sua cauda, carregando uma força imensa, atacou Jian Li diretamente. O punho de Jian Li atingiu por acaso a enorme cauda da Piton escamada negra. Estrondo. Um som semelhante a um trovão pareceu ecoar quando a cauda da Piton de escamas negras foi atingida com força pelo punho de Jian Li. Seu corpo enorme foi arremessado para trás novamente. Na verdade, a flecha não perfurou o corpo desta Piton de escamas pretas. Jian Li franziu a testa, olhando para a Piton de escamas negras que havia sido fortemente repelida por seu punho trovejante. Antes, quando usou o punho do trovão, ele matou Shen Zhu diretamente, que estava no 8º nível da coleta de Ki, chegando a explodir sua cabeça. Essa Piton de escamas negras é mesmo tão resistente assim? Como se espera do rei entre as bestas demoníacas de nível 2. Nesse instante, os olhos da Piton escamada negra já não exibiam a malícia gélida de antes. Em vez disso, carregavam um toque de apreensão. Embora o golpe anterior de Jian Li não o tivesse matado completamente, o fraco poder do relâmpago ainda fez o corpo da Piton de escamas negras tremer. Nesse caso, vou tentar usar minha habilidade divina. Jian Li respirou fundo. Desde que aprenderá o dedo interceptador celestial da Yu, Jian Li nunca o havia usado. Agora era um bom momento para testar o poder de uma habilidade divina de grau santo nesta Piton de escamas negras. Embora seja apenas o primeiro nível, deve ser suficiente para lidar com esta Piton de escamas pretas. Jian Li pensou consigo mesmo e então começou a movimentar seu dedo interceptador celestial da Yu.
Uma aura extremamente poderosa surgiu instantaneamente no corpo de Jian Li. A vegetação ao redor começou a tremer sob a aura aterradora de Jian Li. A Piton escamada preta que estava por perto mudou drasticamente sua expressão, sentindo uma opressão incrivelmente intensa se apoderar dela. Sibilo, sibilo, sibilo. A Piton de escamas negras sibilou uma vez, então seus olhos brilharam com uma luz feroz, e ela abriu sua boca escancarada, investindo contra Jian Li. Nesse instante, Jian Li sentiu toda a energia espiritual de seu corpo sendo absorvida. Seu rosto estava incrivelmente pálido. Num instante, a vegetação ao redor se transformou em pó. Uma energia que aterradora e sem paralelo surgiu na ponta do dedo direito de Jian Li. O corpo de Jian Li tremeu levemente, sentindo uma força extremamente poderosa se concentrar na ponta do seu dedo indicador direito. Dedo interceptador celestial da o primeiro nível, quebre para mim. Jian Li rugiu em seu coração. Imediatamente depois, como se invocada, uma força vasta e quase destrutiva irrompeu da ponta do dedo de Jian Li. Capítulo 43, Refinando a chama demoníaca. Um ataque poderoso e aterrador irrompeu da ponta dos dedos de Jian Li, atingindo em cheio a Piton de escamas negras. A Piton de escamas pretas sentia como se estivesse caminhando em direção à morte. Uma sensação arrepiante percorreu todo o seu corpo. Estrondo. Com um rugido estrondoso, o corpo da Piton escamada negra foi instantaneamente reduzido a fragmentos pelo dedo interceptador celestial da Yu, não restando sequer um vestígio de carne ou sangue. A floresta montanhosa próxima também foi devastada, transformando-se em uma vasta extensão árida. Parecia ter sido atingido por uma bomba nuclear, completamente desprovido de vida. Voxox, voxox, voxox. Jian Li caiu no chão, ofegante, sentindo-se completamente sem forças. Ao ver tamanha destruição, o próprio Jian Li ficou chocado. A primeira etapa já era assustadora. Como esperado de uma habilidade divina de grau santo, quase aniquilou uma área inteira. A Piton de escamas pretas que recebeu um impacto direto, foi reduzida a nada. Jian Li retirou várias pílulas espirituais de seu anel espacial para restaurar seu poder espiritual. Muitas das árvores antes exuberantes já haviam murchado naquele momento. Parece que este dedo interceptador celestial da Yu não pode ser usado casualmente, ele só pode ser guardado como um trunfo. Sob o efeito das pílulas espirituais, o poder espiritual de Jian Li se recuperou lentamente, e sua tez gradualmente tornou-se rosada. Jian Li sentiu uma leve dor em seus meridianos, seu nível ainda era muito baixo. Uma habilidade divina de grau santo não era algo que um mero cultivador do reino de coleta de que como ele pudesse usar à vontade. Se não fosse pelo poder espiritual incrivelmente profundo da arte da criação do universo, Jian Li sentia que essa habilidade divina drenaria até mesmo sua força vital. Após algum tempo, Jian Li finalmente se recuperou bastante. Então, ele começou a procurar a caverna da chama demoníaca do fogo verdadeiro nos arredores. Aquela é a caverna? Jian Li de repente percebeu uma caverna emanando uma aura fraca e misteriosa não muito longe à frente. Uma aura aterradora parecia emanar de dentro. Jian Li respirou fundo e então aproximou-se da caverna. Quanto mais se aproximava da caverna, mais Jian Li conseguia sentir uma aura extremamente profunda emanando dela. Deve ser isso mesmo. As coordenadas fornecidas pelo sistema não podem estar erradas. Logo em seguida, Jian Li encontrou um grande grupo de ervas daninhas nas proximidades, usou-as para camuflar a entrada da caverna e então entrou diretamente na caverna. Assim que entrou na caverna, Jian Li sentiu sua escritura de fusão de fogo funcionando automaticamente, e a aura profunda ao redor pareceu ser dissipada por ela. Após viajar por um curto período, Jian Li avistou um aglomerado de chamas negras pálidas emitindo um tênue brilho negro no interior da caverna. As chamas, embora negras, brilhavam com um fulgor cativante na caverna. Chama demoníaca fogo verdadeiro. Jian Li olhou fixamente para o aglomerado de chamas. No momento em que viu as chamas, Jian Li teve certeza. Esta era a chama demoníaca do fogo verdadeiro. As chamas da chama demoníaca fogo verdadeiro pareciam possuir um poder comovente, capaz de fazer a pessoa tremer involuntariamente. Em seguida, era a hora de refinar essa chama demoníaca fogo verdadeiro. Jian Li respirou fundo. Ele começou a relembrar mentalmente o processo de refinar as chamas espirituais. Após simular o processo várias vezes em sua mente e confirmar que não havia problemas, Jian Li começou a refinar a chama espiritual. Espero que essa chama espiritual possa me surpreender. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos, e a escritura da fusão de fogo circulou lentamente dentro de seu corpo. À medida que a escritura da fusão de fogo circulava, um poder que parecia devorar e derreter tudo surgiu no corpo de Jian Li. Em pouco tempo, a escritura da fusão de fogo completou um ciclo dentro do corpo de Jian Li. Um halo amarelo apareceu na mão direita de Jian Li. Chama demoníaca fogo verdadeiro, vem até mim. Logo em seguida, a mão direita de Jian Li estendeu-se para tocar a chama demoníaca do fogo verdadeiro na caverna. No instante em que a mão direita de Jian Li tocou a chama demoníaca do fogo verdadeiro, ele sentiu uma aura gélida que atingiu sua raiz espiritual. Uma aura extremamente violenta pareceu invadir diretamente o cérebro de Jian Li. Uma dor excruciante invadiu instantaneamente todo o corpo de Jian Li. Aguenta firme, Jian Li, você consegue. Era apenas uma chama espiritual, mas seu poder excedia em muito a imaginação de Jian Li. E havia aquela sensação de quase ser despedaçado, como se milhares de chamas furiosas estivessem queimando todo o corpo de Jian Li. Derreta por mim. As veias saltavam na testa de Jian Li, suor frio escorria continuamente de sua testa e ao mesmo tempo,
A escritura da fusão de fogo circulava rapidamente dentro de seu corpo. Isso é doloroso demais. Jean Li estava quase enlouquecendo com a ardência. Essa chama parecia estar minando o espírito de Jean Li, causando-lhe imensa dor. Após um período de tempo indeterminado, a escritura da fusão de fogo dentro do corpo de Jean Li atingiu seu limite. A fonte de fogo dentro do corpo de Jean Li começou lentamente a absorver o poder da chama demoníaca do fogo verdadeiro. À medida que a chama demoníaca do fogo verdadeiro era absorvida pela fonte de fogo de Jean Li, a fonte de fogo dentro do corpo de Jean Li parecia estar se fortalecendo lentamente. Jean Li também recuperou lentamente os sentidos e começou a se adaptar à dor. Ao mesmo tempo, a arte da criação do universo dentro do corpo de Jean Li também estava circulando lentamente. Será possível que a escritura da fusão de fogo também possa aprimorar o cultivo de alguém ao se fundir com chamas espirituais? Jean Li ficou surpreso. Aquilo era algo que ele não esperava. Se for esse o caso, então continue derretendo para mim. À medida que a chama demoníaca do fogo verdadeiro era refinada e fundida lentamente por Jean Li, o cultivo de Jean Li também aumentava gradualmente. A chama interior do seu corpo crescia continuamente e se intensificava. O tempo passou lentamente assim. Seita demoníaca das fontes amarelas. Seita externa em uma cachoeira. Abaixo da cachoeira, um jovem determinado lutava para subir a queda d'água, resistindo à sua força. O jovem não possuía nenhuma medida de proteção corporal, nem utilizava qualquer poder espiritual para se proteger. O corpo do jovem estava coberto de sangue, indicando claramente que ele havia escalado muitas vezes. As cicatrizes não causavam dor ao jovem, pelo contrário, tornavam-no mais resiliente a cada revés. Ele lançou ataques repetidamente. Então, ele foi arrastado pela cachoeira repetidas vezes. Esse ciclo se repetia indefinidamente. Não muito longe da cachoeira, uma bela jovem de rosto delicado, vestida com um requintado vestido longo, olhava com olhos complexos para o rapaz que subia a cachoeira ao longe. Senhorita, vamos ajudar o irmão Lindon. Veja como ele está gravemente ferido, disse uma raposinha nos braços da senhorita, com um olhar de profunda pena. Lu Yonxi não disse nada, apenas olhou fixamente para o jovem à distância. Dengue. Não muito longe dali, o corpo de Lindon caiu da cachoeira mais uma vez. Muito sangue escorreu para o fundo da cachoeira. Xiao Li, não me fale mais sobre Lindon. Eu não tenho mais nenhum relacionamento com ele. Lu Yanxi fechou os olhos ligeiramente. Em sua mente, ela se lembrou das maldições cruéis de Lindon na praça da seita externa alguns dias atrás. Lu Yanxi sentiu que jamais conseguiria se desapegar disso nesta vida. Senhorita, é por causa do irmão Jian Li? Perguntou a raposinha com a voz trêmula. Lu Yonxi franziu levemente os lábios ao ouvir as palavras da raposinha. Involuntariamente sua mente se lembrou de ter sido abraçada gentilmente por Jian Li alguns dias antes. Embora ela tenha sido abraçada por Jian Li, ele não fez nenhum movimento leviano ou desrespeitoso, pelo contrário, foi cuidadoso e cauteloso. Capítulo 44. Avanço. Reino do núcleo de Elixir. Lu Yonxi tinha muita confiança em seu charme. Muitos discípulos corariam só de olhar para ela. O fato de Jian Li a ter segurado nos braços sem qualquer indício de impropriedade demonstrava que ele não era alguém que pensava apenas com a parte inferior do corpo. Em um ambiente como o da seita demoníaca das fontes amarelas, Jian Li conseguia manter-se imperturbável, e Lu Yanxi o admirava bastante por isso. Quanto a Lindon, antes ela sentia uma leve admiração pelo caráter resoluto e inflexível de Lindon diante de todas as dificuldades. Essa coragem de se manter firme, independentemente das dificuldades que enfrentasse. E a alegria genuína, livre de qualquer impureza, ela via em seus olhos toda vez que ele a olhava. Essa sensação fez Lu Yonxi se sentir muito bem. No entanto, só porque ela se aproximou um pouco de Jian Li, ele se transformou em um plebeu. Isso era completamente inaceitável para Lu Yonxi. Este ainda é o Lindon que eu admirava? Deve ser que ela o tenha julgado mal. Ela e Jian Li não tinham nenhum envolvimento inicialmente. No entanto, Lindon, apenas por causa de alguns rumores, desconfiava completamente dela. Os poucos pensamentos que ela tivera antes desmoronaram completamente diante das palavras maldosas de Lindon. Xiao Li, vamos embora. Esta é a última vez que venho ver Lindon. Lu Yanxi recobrou os sentidos, sua expressão tornando-se fria. Nesse momento, Lindon parecia finalmente exausto, respirando levemente ao lado da cachoeira. Irmão Sênior Lin, isto é da irmã Sênior Lu para você. Justo quando Lindon estava descansando, uma voz respeitosa soou de repente em seu ouvido. Um discípulo servo estava ao lado de Lindon, segurando um frasco de pílulas medicinais na mão. Lindon pegou uma toalha e enxugou a água do rosto, depois pegou os comprimidos medicinais do discípulo servo. Após entregar os comprimidos medicinais a Lindon, o discípulo servo partiu imediatamente. Yunxi. Lindon olhou para os comprimidos medicinais em sua mão, que pareciam exalar uma leve fragrância. Sua vadia, eu não preciso da sua pena. Lindon balançou a cabeça pesadamente. Reprimiu os pensamentos caóticos em sua mente e jogou as pílulas medicinais diretamente na cachoeira. Em seguida, devo ser capaz de cultivar essa arte secreta. Lindon pensou consigo mesmo. Ao pensar naquela arte secreta, o coração de Lindon ardeu de entusiasmo. Jian Li, eu definitivamente vou te esmagar com força. E Lu Yonxi, Lin Shan, espere por mim. Logo em seguida, Lindon caminhou em direção a uma caverna escura e escondida que estava próxima. Havia muitos discípulos servos na caverna. Todos esses discípulos servos estavam acorrentados. Além disso, todos eles tinham muitas cicatrizes no corpo, claramente indicando que haviam sofrido espancamentos brutais. Ao ver esses discípulos acorrentados, Lindon lambeu os lábios, como se estivesse diante de uma comida deliciosa. Se você quer culpar alguém, culpe Jian Li. Ele me obrigou a fazer tudo isso. Um brilho frio passou pelos olhos de Lindon, e então seus olhos brilharam com uma luz vermelho-sangue.
Sob a luz vermelho-sangue, Lindon pareceu se transformar em um demônio sedento de sangue. Pum! Enquanto o som de sangue espirrando ecoava, gritos de agonia e súplicas por misericórdia começaram a emanar da caverna, transformando-a em um verdadeiro inferno. Montanha do Vento Negro. Em uma caverna desconhecida. Nas profundezas da caverna, uma corrente espiritual intensa e uma aura violenta fervilhavam descontroladamente. A chama demoníaca do fogo verdadeiro na caverna já havia sido completamente absorvida por Jian Li. Todo o corpo de Jian Li foi envolto por uma chama negra. Havia também muitas pedras espirituais de alta qualidade nas proximidades. Jian Li absorvia continuamente o ki espiritual das pedras espirituais de alto grau. Em seguida, vamos tentar alcançar o reino do núcleo de Elixir, disse Jian Li, respirando fundo. Jian Li levou um dia e uma noite inteiros para refinar a chama demoníaca do fogo verdadeiro. Após refinar a chama demoníaca fogo verdadeiro, a classificação da escritura de fusão de fogo subiu imediatamente de grau baixo de grau amarelo para estágio inicial de grau terrestre. A chama demoníaca verdadeira refinada fundiu-se com a fonte de fogo dentro do corpo de Jian Li. Jian Li podia controlá-lo como quisesse e também aprendeu as características da chama demoníaca do fogo verdadeiro. A chama demoníaca fogo verdadeiro pode amplificar emoções negativas no corpo humano e, em certas circunstâncias, pode até mesmo desencadear um demônio do coração. Ao mesmo tempo, o poder da chama demoníaca do fogo verdadeiro também era incrivelmente formidável. Suas chamas aterrorizantes eram suficientes para reduzir a cinzas os cultivadores do reino da coleta de Ki. Isso poderia até causar danos significativos àqueles que estão no reino do núcleo de Elixir. Após refinar a chama demoníaca do fogo verdadeiro, o reino de Jian Li também alcançou o 9º estágio de coleta de Ki, e seu Ki espiritual tornou-se incrivelmente abundante, sua base sólida, deixando-o a apenas um passo do reino do núcleo de Elixir. Jian Li retirou de seu anel espacial a pílula de coleta de energia que o ancião Liu Shuo lhe havia dado anteriormente. Esta pílula de coleta de energia continha Ki espiritual do céu e da terra extremamente puro. Ele poderia simplesmente usar essa pílula de coleta de energia para alcançar o reino do núcleo de Elixir. Após ajustar seu estado da melhor maneira possível, Jian Li engoliu uma pílula de coleta de energia. No instante em que a pílula de coleta de energia entrou em seu corpo, o Ki espiritual dentro de Jian Li aumentou descontroladamente. A arte da criação do universo circulou em velocidade extrema, e uma aura aterradora irrompeu continuamente do corpo de Jian Li. O vórtice de Ki dentro do corpo de Jian Li começou a se solidificar lentamente sob a nutrição do Ki espiritual, à medida que o tempo passava lentamente. Jian Li retirava continuamente pílulas de coleta de energia do frasco de pílulas medicinais, engolindo-as uma após a outra. A aura no corpo de Jian Li também se tornou cada vez mais forte. Algumas horas depois, o vórtice de Ki dentro do corpo de Jian Li finalmente se solidificou por completo sob a nutrição do Ki espiritual. Um núcleo dourado, emitindo uma luz dourada, girava no dantian de Jian Li. A aura do primeiro nível do núcleo de Elixir emanou do corpo de Jian Li. Toda a caverna estava envolta por uma aura extremamente aterradora. Finalmente consegui. Jian Li abriu os olhos lentamente, o núcleo dourado dentro de seu corpo expelindo continuamente uma onda de Ki espiritual. Reino do núcleo de Elixir. Jian Li cerrou o punho e uma onda de poder surgiu em seu corpo. Bum bum bum. Jian Li fechou a palma da mão em punho e desferiu um golpe forte para a frente. Uma onda de Ki espiritual irrompeu. Um enorme buraco surgiu instantaneamente na parede de pedra da caverna à frente. O reino do núcleo de Elixir também é conhecido como reino do núcleo dourado. Após um cultivador atingir o reino do núcleo de Elixir, seu Ki espiritual pode deixar seu corpo. Não apenas a quantidade de Ki espiritual aumenta muito, mas sua intensidade também supera em muito a dos cultivadores do reino da coleta de Ki. Mesmo sem contato físico, eles podem liberar uma força extremamente poderosa. Principalmente depois de aprenderem artes marciais poderosas, eles podem até matar à distância. Um cultivador do reino do núcleo de Elixir pode derrotar um cultivador do reino da coleta de Ki apenas com base na intensidade de seu Ki espiritual. Aprender essa escritura sobre fusão de fogo não foi em vão. Aquele velho realmente não me enganou. Que coisa boa! Embora o processo de refinar o fogo espiritual fosse extremamente doloroso, comparado aos benefícios que trazia, valia totalmente a pena. Ele não só obteve o fogo espiritual, como também pôde aprimorar seu cultivo, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Após refletir, Jian Li saiu da caverna. Em seguida, ele deveria ir à pousada Minjun e experimentar aquele vinho milenar. Jian Li queria ver o que era esse vinho milenar. Atualmente, Jian Li não estava carente de pedras espirituais de grau médio, quando deixou a seita demoníaca das fontes amarelas. Jian Li aproveitou algumas pequenas oportunidades e obteve muitas pedras espirituais de grau médio. Após alcançar o reino do núcleo de Elixir, a velocidade de Jian Li aumentou ainda mais, e ele correu rapidamente em direção à pousada Minjun. Capítulo 45 O verdadeiro vinho de 1000 anos. Montanha do Vento Negro. Pousada Minjun. A pousada Minjun é uma pousada famosa na Montanha Vento Negro. Muitos cultivadores que treinam na Montanha Vento Negro vêm à pousada Minjun para se hospedar ou desfrutar de comida deliciosa. O vinho da pousada Minjun também é excepcional, especialmente o seu vinho milenar, que é extremamente famoso e tem uma reputação considerável em um raio de milhares de quilômetros da Montanha do Vento Negro. Muitos apreciadores de vinhos finos são extremamente fãs do vinho milenar da pousada Minjun. Nesse momento, a pousada Minjun já estava bastante lotado. Eram basicamente viticultores que vinham aqui para comer e ficar, além de alguns que vinham especificamente para comprar vinhos finos. O dono da pousada Minjun era um homem de meia-idade barrigudo com 2 pequenos bigodes nos cantos da boca. Chefe, um frasco do vinho milenar. Quero 2 potes. Me dê primeiro, eu cheguei primeiro. O mero reino de temperamento corporal, você é digno?
Como ousa? Qual é o seu status, e qual é o meu? Meu pai é o primeiro-ministro da dinastia Tianyun. Ao observar a multidão fervorosa à sua frente, os olhos do dono se encheram de entusiasmo. Ele se perguntava em seu íntimo quanto ganharia hoje. Cultivadores faziam fila na entrada da pousada, aguardando para comprar o vinho milenar. Os que estavam dentro da pousada saboreavam comidas deliciosas e bebiam vinhos finos, ignorando completamente o barulho ao redor, aparentemente acostumados há muito tempo com tal cena. Na estrada não muito distante, um jovem bonito e elegante caminhava em direção à pousada Minjun. A pessoa que chegou foi Jian Li. Após alcançar o reino do núcleo de Elixir, a velocidade de Jian Li aumentou significativamente. Em poucos instantes ele chegou à pousada Minjun. A cena agitada ao seu redor fez Jian Li sentir como se tivesse retornado ao mundo próspero e vibrante de sua vida anterior. Não houve conflito nem derramamento de sangue, apenas uma beleza exuberante. Jian Li respirou fundo, olhando para a pousada Minjun à sua frente, e ao mesmo tempo, o sistema de roteiro da vida foi ativado instantaneamente. Os roteiros de vida das pessoas ao seu redor surgiram instantaneamente na mente de Jian Li. Temperamento corporal 8º nível, coleta de Qi 1º nível, coleta de Qi 9º nível, núcleo de Elixir 1º nível. Esses cultivadores eram um grupo heterogêneo. Desde o reino do núcleo de Elixir até o reino do temperamento corporal, todos estavam presentes. Além disso, a maioria deles eram cultivadores informais, não discípulos de nenhuma seita importante. Jian Li então verificou as oportunidades recentes. Assim que os dados apareceram no cérebro de Jian Li franziu ligeiramente a testa, observando várias pessoas, mas sem encontrar nenhuma oportunidade especial. Eram todas oportunidades menores, pílulas espirituais comuns, remédios espirituais comuns e algumas pedras espirituais. A maior oportunidade surgiu para um cultivador de 9º nível de coleta de Qi que encontrou algumas pedras espirituais de alta qualidade na Montanha do Vento Negro. Parece que não há nenhuma pessoa da sorte por aqui. Jian Li balançou a cabeça e então olhou para o homem de meia-idade barrigudo na entrada da pousada. Nome, Qianming. Reino, núcleo de Elixir 1º nível. Destino, talento comum a vermelho, grande riqueza e nobreza, verde comerciante astuto, azul a velhice miserável, cinza. Roteiro de vida, venerável demônio imortal, transeunte e dono da pousada Minjun na Montanha dos 10.000 demônios. Por acaso, obteve o vinho milenar e lucrou muito com ele. Após descobrir que a flor da ilusão podia ser usada para falsificar o vinho milenar, começou a produzi-lo em massa e vendê-lo. Finalmente, na velhice, foi descoberto por um cultivador do caminho demoníaco e iniciou uma vida miserável em seus últimos anos. Favorabilidade 0. Oportunidades recentes nenhuma. Ele é o dono da pousada Minjun. Os olhos de Jian Li brilharam. Então, ele vende vinho falsificado. Não admira que outros não tenham conseguido concluir essa tarefa. Descobriu-se que compraram um vinho falsificado. Mas já que estou aqui, nem pense em me enganar. Logo em seguida, Jian Li caminhou diretamente em direção à entrada da pousada. Irmãozinho, se você quiser comprar o vinho milenar, entre na fila. Um cultivador ao lado dele viu Jian Li caminhando diretamente em direção ao dono da pousada Minjun e disse a Jian Li. Jian Li ignorou essas pessoas e caminhou diretamente em direção a Qianming. Irmãozinho, se você veio comprar o vinho milenar, por favor, entre na fila. O homem de meia-idade viu Jian Li se aproximar e falou diretamente. Estou aqui para fazer negócios. Tenho assuntos importantes para discutir com você. Disse Jian Li diretamente, liberando simultaneamente sua aura. A aura de um cultivador de 1º nível do núcleo de Elixir estava totalmente visível. De quem é este discípulo? Tão jovem, ele já alcançou o reino do núcleo de Elixir. Sim, sua aura é tão singular e seu nível de cultivo é tão elevado que ele deve ser um discípulo de uma seita importante. Não esperava que até mesmo os discípulos das principais seitas gostassem de beber vinho milenar. Assim que o nível de poder de Jian Li foi revelado, muitas pessoas ao seu redor comentaram em voz baixa. Seus olhares em direção a Jian Li também carregavam um toque de admiração. Essas pessoas eram todas cultivadores livres, ou pessoas de dinastias, e tinham um medo natural daqueles das principais seitas. Afinal, os discípulos das principais seitas possuíam técnicas de cultivo mais avançadas e artes marciais mais profundas, as quais eles, como cultivadores independentes, não podiam se comparar. Além disso, Jian Li era tão jovem, ele poderia até ser descendente de alguma figura importante. A pessoa que acabará de repreender Jian Li agora estava cheia de arrependimento, temendo que Jian Li acertasse as contas com ela. Jian Li o ignorou naturalmente. Já que o jovem mestre tem assuntos importantes a tratar, por favor, dirija-se a um quarto reservado. Qianming respirou fundo, chamou seu garçom para vender vinho e conduziu Jian Li até o quarto reservado da pousada, no 2º andar. Posso perguntar qual o assunto importante que o jovem mestre deseja discutir? Perguntou Qianming a Jian Li em sua sala reservada. O chá já estava preparado no quarto reservado, e Qianming serviu lentamente uma xícara para Jian Li. Eu quero o verdadeiro vinho milenar, disse Jian Li com leveza, encarando Qianming diretamente nos olhos. A expressão de Qianming se fechou. Será que aquele jovem tinha percebido suas intenções? Não entendo o que o jovem mestre está dizendo. A expressão de Qianming voltou instantaneamente ao normal, e então ele falou. Jian Li olhou para Qianming significativamente e disse, acredito que o chefe Qian sabe do que estou falando. Quero o verdadeiro vinho milenar. As palavras de Jian Li pareciam carregar uma pressão imensa. Algumas gotas de suor frio chegaram a aparecer na testa de Qianming. O jovem mestre está brincando. Tudo que vendo aqui é o verdadeiro vinho milenar. Não entendo o que o jovem mestre quer dizer.
Qian Ming continuou a insistir, enxugando o suor frio da testa. Jian Li balançou a cabeça e disse com um sorriso: o chefe Qian deve ter ganho muito dinheiro com o vinho falso feito com a flor da ilusão, não é mesmo? Assim que Jian Li terminou de falar, o rosto de Qian Ming empalideceu instantaneamente. Como isso pôde acontecer? Como alguém descobriu? Ele não tinha contado para ninguém. Onde foi que ele errou? Por favor, perdoe este velho por ter sido tão cego a ponto de encontrar um verdadeiro especialista, disse Qian Ming, amargamente. Jian Li fez beicinho. Não sou especialista. Seu roteiro te traiu. Entregue-me todo o vinho milenar que você tem agora. Pode continuar ganhando dinheiro com seu vinho falso. Não estou interessado em outros assuntos, disse Jian Li. Isso é chantagem. Qual a diferença entre você e alguém de uma seita do caminho demoníaco? Qian Ming pareceu chocado com as palavras de Jian Li, então cerrou os dentes e disse. Capítulo 46 Mestre da Alquimia. Como você sabia que eu era de uma seita do caminho demoníaco? Jian Li inclinou a cabeça, olhando para Qian Ming, e sorriu levemente. Ao ver Jian Li sorrindo, Qian Ming sentiu um arrepio na espinha. Como era de se esperar, caminhar por uma estrada escura com muita frequência leva a encontros com fantasmas. Montanha do Vento Negro. Jian Li caminhou na direção da matriz de teletransporte, coletando algumas oportunidades que tinha visto pelo caminho. Embora não seja muita coisa, mesmo um mosquito, por menor que seja, ainda é carne. No círculo espacial de Jian Li, encontravam-se 50 jarros de vinho milenar, que correspondiam a todo o vinho milenar restante de Qian Ming. Descobriu-se que Qian Ming não era capaz de preparar o vinho milenar. Ele o obteve por um golpe de sorte. Originalmente havia mais de 1000 potes, e a princípio, eles venderam muito bem. No entanto, quando a maioria já havia sido vendida, ele estava pronto para parar. Mais tarde, ele descobriu que a flor enfeitiçante podia ser usada para falsificar álcool. Então Qian Ming começou a vender bebidas alcoólicas falsificadas. Ele até conseguiu ficar famoso com isso. Esses devem ser os únicos 50 jarros de vinho milenar restantes no mundo. Quanto a Qian Ming, alguém naturalmente lidaria com ele mais tarde. Jian Li não se importava se ele vivesse ou morresse. Já que a outra parte entregou obedientemente o vinho milenar, Jian Li não se importou em poupar sua vida. Dessa vez, sem gastar uma única pedra espiritual, ele obteve 50 jarros de vinho milenar. Que lucro enorme! 2 horas depois, Jian Li vasculhou todas as oportunidades ao redor e, tomando o vinho milenar, retornou à seita demoníaca das fontes amarelas através da matriz de teletransporte. Seita demoníaca das fontes amarelas. Pico dos 1000 Lu. Jian Li segurava um jarro de vinho milenar e subiu lentamente o pico dos 1000 Lu. Muitos outros discípulos da seita interna ao redor olharam para Jian Li com expressões estranhas. Eles reconheceram naturalmente o álcool na mão de Jian Li. Era exatamente o que a tarefa do ancião Agao Tong do Pico dos 1000 Lu exigia. Muitos discípulos aceitaram essa tarefa sucessivamente. Mas todos eles perderam uma grande quantidade de pedras espirituais e também foram severamente repreendidos pelo ancião Agao Tong. Era simplesmente a tarefa mais parecida com um golpe em toda a seita demoníaca das fontes amarelas. Isso exigiu gastar pedras espirituais e levar uma bronca. Qual alma infeliz virá entregar a tarefa do ancião Agao Tong hoje novamente? Esses discípulos são realmente teimosos demais, insistem em vir para serem repreendidos. Estou impressionado. Não sei quantas vezes já ouvi o rugido do ancião Agao Tong. No entanto, este discípulo é bastante bonito, mas por que sua mente não é muito brilhante? Que pena. Mas, felizmente, existem esses discípulos que trazem um pouco de diversão às nossas vidas tediosas. Exatamente, se eu não ouvir o ancião Agao Tong rugir 2 vezes por dia, eu me sinto desconfortável. Pensei que fosse o único assim. Muitos discípulos do Pico dos 1000 Lu discutiram animadamente. Parecia que eles já haviam previsto que Jian Li seria severamente repreendido. Jian Li não dava atenção a esses caras. Eram todos uns inúteis sem oportunidade, preguiçoso demais para se incomodar com eles. Em breve, Jian Li finalmente chegou ao topo do Pico dos 1000 Lu. A residência do ancião Agao Tong era uma caverna imortal com um ambiente extremamente belo no Pico dos 1000 Lu, cercada pelo canto dos pássaros e pela fragrância das flores. Além disso, o ki espiritual era extremamente abundante. O discípulo Jian Li do Pico Shuyan solicita uma audiência com o ancião Agao Tong. Disse Jian Li ao discípulo que guardava a entrada da caverna imortal. O discípulo que fazia a guarda olhou para Jian Li com uma expressão estranha. Como membros do povo do ancião Agao Tong, eles conheciam o temperamento do ancião Agao Tong ainda melhor. Todos eles haviam perdido a fé nessa tarefa. Irmão Júnior Jian Li, por que você não desiste dessa tarefa? O ancião Agao Tong está de mau humor agora. Se ele beber sua bebida, receio que o resultado não será bom, continuou o discípulo que fazia a guarda. Jian Li sorriu. Obrigado, irmão sênior, pelo conselho. Por favor, peça ao irmão sênior para informar o ancião Agao Tong. Vendo que Jian Li não desistia, o discípulo que fazia a guarda suspirou novamente e caminhou em direção à caverna imortal. Muitos discípulos já estavam reunidos à distância, do lado de fora da caverna imortal. Estavam lá para ver Jian Li ser repreendido e para ouvir o rugido do ancião Agao Tong. Jian Li esperou em silêncio na entrada. Logo, o discípulo que guardava a caverna saiu e convidou Jian Li para entrar na caverna imortal. Jian Li seguiu o discípulo guardião diretamente para a caverna imortal. No instante em que entrou na caverna imortal, Jian Li sentiu a energia espiritual do céu e da terra se tornar ainda mais densa. Dentro da caverna imortal havia muitos tesouros raros e exóticos, bem como várias medicinas espirituais, todas emanando uma rica energia espiritual. O ki espiritual aqui deve ser mais de 10 vezes mais denso do que no Pico Shuyan, disse Jian Li, respirando fundo. Jian Li absorvia freneticamente a energia espiritual circundante. Após o discípulo guardião conduzir Jian Li para a caverna imortal, ele partiu imediatamente.
No centro da caverna imortal, havia também um enorme forno de pílulas, do qual emanava uma rica fragrância. Sob a influência dessa fragrância, Jian Li sentiu que seu espírito parecia ter sido grandemente nutrido. Um homem de meia-idade vestido com um manto taoísta branco estava ao lado da caverna imortal, segurando um texto clássico e examinando-o continuamente, ora franzindo a testa profundamente, ora demonstrando alegria, parecendo estar em um estado de espírito imprevisível. E nome, Agaotong. Reino, Mar Divino nono nível. E físico do espírito do fogo. O destino a talento excelente verde conquista menor, azul, grande mestre da alquimia, azul, roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal, possui um passado extremamente complexo. Por razões especiais, ele veio para a seita demoníaca das fontes amarelas para servir como ancião do Pico dos Mil Lu, um grande mestre da alquimia, com habilidades alquimistas extremamente elevadas e uma obsessão extrema por álcool. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente em 6 dias, ele refinou com sucesso a pílula quebra-vidas e alcançou o reino da vida e da morte. Este ancião Agaotong é um grande mestre da alquimia. Os olhos de Jian Li brilharam. No continente antigo estéreo, os alquimistas eram uma profissão extremamente nobre. Até mesmo muitas terras santas reverenciavam esses grandes mestres da alquimia. Afinal, o cultivo de um praticante é inseparável da ajuda dos tesouros do céu e da terra e de diversos recursos. E as pílulas medicinais podem fornecer assistência direta aos cultivadores. Os grandes mestres da alquimia são figuras extremamente requisitadas em qualquer força. A ajuda que um grande mestre alquimista de alto nível oferece a uma força supera em muito a de um cultivador de alto nível comum. Além disso, o ancião Agaotong era, na verdade, um poderoso cultivador do reino do Mar Divino, nono nível, a apenas um passo do reino da vida e da morte. Ele é tanto um grande mestre da alquimia quanto um cultivador de elite prestes a alcançar o reino da vida e da morte. Se ele conseguisse algumas pílulas medicinais aqui, seu reino não ascenderia rapidamente? Vendo que o ancião Agaotong o estava ignorando, Jian Li não o pressionou, mas simplesmente esperou no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, a arte da criação do universo dentro de seu corpo estava lentamente operando, e grande parte do ki espiritual circundante foi absorvida pelo corpo de Jian Li. Não seria uma perda aproveitar um pouco de ki espiritual aqui, pensou Jian Li. Após algum tempo, o ancião Agaotong finalmente terminou de ler seu texto clássico. Traga o vinho milenar que você comprou, disse o ancião Agaotong a Jian Li, bocejando e demonstrando desinteresse. Tantos discípulos trouxeram vinho falsificado que ele já estava irritado. Jian Li respirou fundo, caminhou lentamente em direção ao ancião Agaotong e entregou-lhe o vinho milenar. Após o ancião Agaotong tomar o vinho milenar, ele aspirou seu aroma. Não vai ser aquela porcaria de novo, murmurou o ancião Agaotong baixinho. Jian Li torceu o lábio. Você vai saber se beber. O ancião Agaotong então abriu diretamente o frasco de álcool, e um rico aroma de álcool instantaneamente preencheu toda a caverna imortal. Capítulo 47, Escritura da Grande Pílula da Pureza. No instante em que a fragrância se espalhou, o espírito do ancião Agaotong foi profundamente tocado. Este é o aroma. É simplesmente incrível. O rosto do ancião Agaotong estava corado, aparentemente embriagado pelo aroma. Jian Li, que estava ao lado dele, também se sentiu um pouco tonta com o cheiro. Será que esse vinho milenar é mesmo tão aromático assim? Não admira que seja vendido por um preço tão alto. Logo em seguida, o ancião Agaotong tomou um gole com cuidado. Maravilhoso! No instante em que o vinho entrou em sua boca, o ancião Agaotong não conseguiu conter um longo grito. Sua voz quase ecoou por todo o Pico dos Mil Lu. Jian Li, que estava por perto, sentiu seus tímpanos zumbindo. No Pico dos Mil Lu, os outros discípulos que se preparavam para assistir ao espetáculo ficaram todos boquiabertos. Nem mesmo o discípulo que guardava a caverna imortal reagiu por um instante. O que o ancião Agaotong está dizendo? Maravilhoso! Será possível que o discípulo tenha concluído essa tarefa infernal? Isso é impossível. Quantos discípulos essenciais e até mesmo verdadeiros discípulos retornaram derrotados, enquanto aquele discípulo da seita interna realmente completou a missão? Estou anestesiado. O ancião Agaotong não está mais amaldiçoando, minha juventude acabou. Eu tirei as calças e você me obriga a ouvir isso. Que chato, o ancião Agaotong não praguejou, que chato mesmo. Ancião Agaotong, se aquele discípulo o sequestrou, dê um gritinho e eu irei salvá-lo. Será que é porque aquele discípulo é bonito? Porque ele consegue completar isso, eu não estou convencido. Muitos discípulos estavam conversando entre si no Pico dos Mil Lu. Muitos deles já haviam falhado na tarefa antes e vieram até aqui para assistir ao espetáculo. Estavam extremamente indignados, perguntando-se por que Jian Li conseguirá completá-la, mas eles não. Será que o ancião Agaotong realmente tem seus favoritos? E muitos outros estavam lá apenas para assistir ao espetáculo. Mas essas pessoas tinham uma coisa em comum, eram extremamente curiosas sobre Jian Li. Era o mesmo vinho milenar, então por que ele era tão único a ponto de conseguir a aprovação do ancião Agaotong? Jian Li naturalmente não sabia que os discípulos do lado de fora já estavam falando dele, ele estava apenas esperando dentro da caverna imortal. Em pouco tempo, o ancião Agaotong começou a se sentir um pouco tonto. Jian Li ficou surpreso. Esse vinho milenar era muito potente. Poderia até mesmo deixar um ancião do nono nível do reino do Mar Divino embriagado a esse ponto. Ancião Agaotong, gostaria de saber se minha tarefa está concluída? Perguntou Jian Li. Embora ele realmente quisesse se aproveitar do ki espiritual aqui, e se o ancião Agaotong ficasse bêbado e fizesse algo ultrajante com ele. Só de pensar nisso já me dá um pouco de medo. O ancião Agaotong então deu um tapinha no ombro de Jian Li. Jovem, nada mal, você se saiu muito bem. Você é realmente um talento. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Ele está me elogiando? Porque isso me parece um pouco estranho.
No momento em que Jian Li estava prestes a dizer algo mais, a chama demoníaca do fogo verdadeiro dentro de seu corpo irrompeu repentinamente de forma incontrolável. Você tem sorte, rapaz. Isto é, o ancião Agao Tong esfregou os olhos, olhando para Jian Li com espanto. Fogo espiritual. Isto é fogo espiritual. No instante em que o fogo espiritual deixou seu corpo, Jian Li sentiu um arrepio. Acabou. Esse ancião não tentaria roubar seu fogo espiritual, tentaria? O fogo espiritual é incrivelmente precioso, especialmente para os alquimistas. É um tesouro inestimável que auxilia enormemente a alquimia. Aparentemente percebendo a atenção de Jian Li, o ancião Agao Tong bufou friamente. Jovem, não se preocupe, é apenas uma bola de fogo espiritual. Após o ancião Agao Tong terminar de falar, uma chama púrpura emitindo uma aura poderosa apareceu repentinamente em sua mão. Chama púrpura fogo verdadeiro. Este ancião Agao Tong também possuía uma esfera de fogo espiritual. Como o ancião Agao Tong possui fogo espiritual, não há motivo para preocupação. Uma pessoa só pode possuir um tipo de fogo espiritual. Se alguém deseja mudar para outro tipo de fogo espiritual, deve remover o fogo espiritual original de seu corpo, um processo extremamente perigoso, e um pequeno erro pode reduzi-lo a cinzas. Portanto, a menos que existam circunstâncias especiais, a maioria das pessoas não alteraria seu fogo espiritual de forma leviana. No entanto, Jian Li, por ter cultivado a escritura da fusão de fogo, não tinha essa preocupação. Teoricamente, ele poderia fundir vários tipos de fogo espiritual simultaneamente. Ao perceber que o ancião Agao Tong não tinha mais intenções em relação a ele, Jian Li também soltou um suspiro pesado de alívio. Afinal, este era um gigante no 9º nível do reino do mar divino. Se ele realmente quisesse matá-lo, seria como pisar em uma formiga. O ancião Agao Tong segurou a chama demoníaca verdadeira de Jian Li em sua mão e disse: nada mal, nada mal. O poder da sua chama demoníaca verdadeira não é inferior ao da minha chama púrpura verdadeira. Após brincar um pouco com ela, o ancião Agao Tong devolveu o fogo espiritual a Jian Li. Ancião Agao Tong, como você descobriu meu fogo espiritual? Não disseram que enquanto o fogo espiritual não for usado, ele não pode ser detectado? Perguntou Jian Li após o fogo espiritual retornar ao seu corpo. Após cultivar a escritura da fusão do fogo, Jian Li pesquisou informações relacionadas ao fogo espiritual. O ancião Agao Tong disse com um sorriso: sou um alquimista e possuo fogo espiritual, então minha percepção das chamas é extremamente sensível. Naturalmente não poderia ficar escondido de mim. Mas não precisa se preocupar, a menos que encontre um grão-mestre da alquimia como eu, que também possui o fogo espiritual, ninguém o descobrirá se você o mantiver em segredo. Após o ancião Agao Tong terminar de falar, o coração de Jian Li também se acalmou. Encontrar um grão-mestre da alquimia com fogo espiritual não é tarefa fácil. Leve este manual secreto de alquimia de volta e estude-o você mesmo. Seria uma pena não praticar alquimia com fogo espiritual. O ancião Agao Tong retirou um antigo manual secreto de uma estante próxima e o entregou diretamente a Jian Li. Escritura da Grande Pílula da Pureza, a suprema alquimia da Terra Sagrada de Taikin, contendo diversas técnicas alquímicas. É a essência da alquimia da Terra Sagrada de Taikin. Jian Li olhou para o antigo manual secreto em sua mão com os olhos arregalados. A alquimia da Terra Sagrada de Taikin. Ancião Agao Tong. Isto Jian Li olhou para o ancião Agao Tong com hesitação. O templo sagrado de Taikin era um gigante na região central, com uma reputação renomada em todo o antigo continente estéreo. Para que o ancião Agao Tong revelasse a suprema alquimia da Terra Sagrada de Taikin, eventos passados extremamente complexos devem ter ocorrido. A história de vida do ancião Agao Tong também conta que ele veio para a seita demoníaca das Fontes Amarelas para servir como ancião por razões especiais. Se eu mandar você pegar, então pegue. É só um manual secreto de alquimia. Você está com medo de que pessoas da Terra Sagrada de Taikin venham atrás de uma criança como você? O ancião Agao Tong franziu a testa. O Dao não deve ser transmitido levianamente, muito menos a alquimia suprema da Terra Sagrada de Taikin. Se a Terra Sagrada de Taikin soubesse que ele possuía sua alquimia suprema, somente coisas ruins aconteceriam. Medo de quê? O ancião Agao Tong não tem medo, então por que eu deveria ter? Naquele momento, se a Terra Sagrada de Taikin ousasse causar problemas, eu simplesmente viraria a Terra Sagrada de cabeça para baixo, pensou Jian Li consigo mesmo. Logo em seguida, Jian Li respirou fundo e guardou o manual secreto de alquimia. Ao ver Jian Li guardar o manual secreto de alquimia, o ancião Agao Tong também ficou extremamente satisfeito e até afirmou que se Jian Li tivesse alguma dúvida, poderia procurá-lo a qualquer momento. Após a conversa, o ancião Agao Tong permitiu que Jian Li se retirasse. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.